Hoje, nesta série A História do Homem, através da biografia, o nosso personagem é um carinha chamado Miguel de Cervantes e sua obra imortal. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou Jonas Luís da Silva, de Capuí. No centro da Espanha, estendida sobre o céu como um enorme livro aberto, encontra-se a planura da Mancha. Se não fosse a presença de algumas aldeias e de uns grandes pastores com seus rebanhos, esta grande extensão de terreno que vai desde os montes de Toledo até a Serra de Cuenca e da Alcarria até a Serra Morena, daria a impressão de estar vazia. Mas quem conhece a obra de ficção mais lida do mundo não terá essa sensação, pelo contrário, descobrirá que Mancha está povoado por aquelas mais de 600 personagens que desfilam pelas páginas do primeiro grande romance que se escreveu, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. No entanto, continuam a ver-se na planura os mesmos moinhos de vento, várias vezes centenários, que o imortal cavaleiro da triste figura confundiu com gigantes. Cheio de glorioso entusiasmo pelas grandes façanhas, o cavaleiro, dominado pela loucura, meteu esporas no seu velho Rocinante e arremeteu contra eles para sair projetado pelos ares. Moinhos de ventos, dizemos nós, hoje, para nos referirmos a inimigos fantásticos ou imaginários. E o próprio nome do fidalgo entrou no vocabulário de todas as línguas como sintomas de idealismo. O incidente dos moinhos de vento é um entre centenas. Penosamente verdadeiros uns, verdadeiramente penosos outros, que enche esta obra autêntica Bíblia da humanidade. Do princípio ao fim, palpita nela a veia da sabedoria filosófica, a única recompensa real que a vida ofereceu ao autor Miguel de Cervantes e Saavedra. Ainda hoje, podemos ouvir o riso franco ao descrever-se a si próprio, na época em que compunha a sua obra imortal. Rosto aquilino, cabelo castanho, fronte lisa, olhos alegres e nariz adulto, ainda que bem proporcionado. Barbas agora de prata, mas que ainda há 20 anos foram de ouro. Grandes bigodes, boca pequena, apenas 6 dentes, e mesmo destes em mau estado e mal distribuídos. Estatura mediana, tez viva, mais branca do que morena, um pouco curvado de costas e não muito ligeiro de pés. Miguel de Cervantes veio a este mundo no ano de 1547, na antiga e linda cidade universitária de Alcalá de Henares, perto de Madrid. Durante a sua infância, a família teve de mudar-se para Valladolid, Sevilha e Madrid, porque o pai do futuro escritor não possuía outros bens além de um brasão. O ofício de cirurgião não lhe proporcionava clientela lucrativa. A primeira recordação de infância do jovem Miguel foi a imagem do seu pai levando objetos de casa para o penhorista. Outra também de seu pai ao ser preso por ordem do alguazil e depois encarcerada por dívida, deixando as filhas Andréia e Luísa, os 2 filhos pequenos, chorarem de fome no mais pungente abandono.
De qualquer forma, o jovem Miguel pode ir para a escola e até talvez estudar na Universidade de Salamanca, enquanto servia de criado a estudantes ricos. O romancista, no entanto, aprende o ofício através da observação da própria vida. Miguel conheceu a vida como ela brota das ruas da cidade, amarga, inesperada, cheia de realidade. No teatro, onde gostava e gastava o pouco dinheiro que podia arranjar, aprendeu como se apresenta a vida quando transformada em arte. Descobriu a magia da ficção, que permite criar uma verdade maior do que a própria realidade. Aos 25 anos, Cervantes só tinha sonhos de glória. Foi para a Itália, onde a Espanha mantinha ao tempo importantes guarnições, e alistou-se no exército. Viu-se finalmente bem vestido com seu uniforme militar, flamante como um galo, e, pela primeira vez, comeu com regularidade. Estes tempos de soldados dariam vida a muitas de suas páginas, mas nas quais deliciaria a recordar as proezas do então o vinho italiano e as lindas mulheres. Durante esses anos conheceu também as agruras da guerra. Nessa época, os agressores eram os turcos e todos os cristãos corriam um perigo. Em 1571, uma poderosa esquadra turca avançava em direção ao ocidente através do Mediterrâneo. Solimão II, sultão da Turquia, queria tirar de Roma a cruz de São Pedro e substituí-la pelo crescente. A Espanha mandou uma esquadra comandada por Dom João da Áustria, meio-irmão de Felipe II, para se unir à de Veneza e à dos Estados Pontifícios. Num dos barcos daquela esquadra seguia o jovem Miguel de Cervantes. Foi em Lepanto, perto das costas da Grécia, que as frotas dos aliados cristãos se encontraram com a esquadra turca numa das mais sangrentas batalhas navais da história. 8.000 cristãos e 25.000 turcos morreram em combate corpo a corpo, espada contra alfange, e sobre as cobertas lambaleantes dos barcos que se afundavam uns atrás dos outros. Ao iniciar-se a batalha, Cervantes jazia no porão, atacado de paludismo. Imediatamente acorreu à coberta. Um momento depois recebia 2 tiros no peito, enquanto uma terceira bala lhe destroçava o braço esquerdo. Foi, apesar de tudo, um dos primeiros que saltaram a abordar o navio turco mais próximo. Naquele dia, o crescente transformou-se num crepúsculo cor de sangue. E foi a hora mais gloriosa da Espanha e aquela de que mais se orgulhava Cervantes. Em 1757, Miguel Cervantes abandonou a Itália e embarcou para a Espanha, cheio de ilusões. Levava consigo uma carta de recomendação de Dom João da Áustria para o rei Felipe e acreditava firmemente que aquele documento era seguro, penhor que havia de proporcionar-lhe um bom lugar na corte. Mas os infortúnios do viajante foram assaltados por piratas bárbaros e levados cativo para Argel. Uma vez ali, Cervantes livrou-se de remar nas Gales por
por causa do seu braço mutilado, mas passou a ser propriedade de Dali Mami, um cristão renegado que se fazia pirata. Quando seu astuto dono leu a carta que Cervantes transportava, deduziu que o seu prisioneiro era pessoa de grande importância e ordenou-lhe que pedisse à Espanha um vulto resgate. À medida que os meses iam passando, Miguel via morrer os seus companheiros nas masmorras. Foi testemunha da maneira como as moças eram expostas para vendas nos mercados. Assistiu à flagelação e torturas que pôde contemplar os corpos pendurados dos que tinham tentado fugir. Apesar de tudo, e foi o amparo e o chefe dos seus companheiros de cativeiro. Muito lutou para evitar que eles despertasse e organizou por mais de uma vez revoltas e motins para tentar recuperar a liberdade perdida. De todos eles saiu vencido. Um dia condenaram à morte e foi a sua própria coragem que lhe serviu e lhe salvou a vida. Os mouros eram cruéis, mas admiravam a verdadeira valentia quando Cervantes, de pé perante o seu dono de cabeça erguida, em ar de desafio, ao confessar-se único culpado das malogradas tentativas de fuga, resolveram perdoar-lhe. Cervantes teve de sofrer 5 anos de cativeiro antes que sua família da Espanha pudesse juntar-se dinheiro necessário para o resgate. Quando finalmente foi posto em liberdade, levou consigo uma declaração assinada por mouros e cristãos segundo, a qual nunca nenhum cativo tinha mantido tal idônito aprumo. Em 1580, Cervantes beijou finalmente a terra da Espanha para verificar como o mundo se esquece depressa de um veterano de guerra mutilado. Enquanto esperava em vão, ano após ano, a merecida aceitação da nobreza, Cervantes decidiu escrever. Dessa primeira tentativa, resultaram apenas obras incaracterísticas, num estilo rebuscado, artificial. A sua novela, de tema pastoril, A Galateia, enferma desse defeito. Aliás, a sua primeira obra proporcionou-lhe somente o dinheiro necessário para comprar o trajo da boda e mais 100 ducados que dotou a noiva, a jovem Catalina de Palácio Salazar e Voz Mediana. Esta levou como dote algumas vinhas e olívias, umas quantas colmeias e a sua participação na exploração agrícola da casa de família. Um bom partido para um jovem camponês, mas o marido de Catalina tinha quase o dobro da idade dela e queria ser escritor. Cervantes levou a mulher para Madrid, ela porém sentia-se profundamente infeliz na companhia boêmia de atores, escritores e empresários. Enquanto o casamento ia fracassando, Cervantes esvoaçava com uma borboleta ofuscada em volta da chama deslumbrante do teatro. As suas obras dramáticas rendiam-lhes dificilmente o dinheiro com que se aventurava a escrever outras. Escreveu assim umas 20 obras, das quais nenhuma alcançou verdadeiro êxito. Apareceu então no mundo teatral certo jovem autor chamado Lope de Vega, que conseguiu escrever em 24 horas um êxito de bilheteria. Cervantes viu-se obrigado a abandonar o teatro e cheio de mágoa e de despeito. Foi então
que, segundo ele mesmo nos conta, abandonou a pena, disposto a aceitar qualquer emprego que lhe oferecesse, e aconteceu ser o de cobrador de impostos. Foi também encarregado de reunir provisões para a armada invencível que Filipe II se dispunha a enviar contra a Inglaterra. Espanha canta já a vitória, escreveu Cervantes, cheio de júbilo, e ardendo de patriotismo, arrancou as vilas e aldeias dos arredores de Sevilha e, sem sombra de compaixão, as suas reservas de trigo, azeite, vinho e carne de porco. Passando pouco tempo, porém, Cervantes acabou por ser preso. Ainda que restasse dúvida quanto à sua honradez, o certo é que as contas que deveriam apresentar-se encontravam muito confusas. Julgado e absolvido, acabou por ser posto em liberdade depois de lhe ter sido imposto uma multa de R$600. Preocupado com a segurança das grandes quantias provenientes das contribuições cobradas, depositou-as na casa de um banqueiro sevilhano, que, passando pouco tempo, abriu falência. E Cervantes foi de novo para o cárcere. Aprendeu na cadeia a gíria dos ladrões e dos assassinos. Deixava fugir, através das grades da prisão, a sua fantasia, que vigorava sem cessar pelos caminhos brancos e soalheiros da cálida Andaluzia. Aqueles caminhos que tinha encontrado a humanidade, atores, ambulantes, príncipe da igreja, morro desterrados que regressavam, cobertos com um disfarce, raparigas atrevidas que se vestiam com roupas de homem, moços do campo que iam para a cidade, ciganos negociantes de cavalos, arrieiros que se embebedavam, companheiros todos eles de um par de léguas de caminho, de uma ou duas páginas do livro que ia escrevendo no coração de Cervantes. Quando saiu da cadeia, sentia-se preparado para realizar a grande obra de sua vida, e a Espanha estava finalmente disposta a escutá-lo, pois também ela tinha aprendido. A chamada Armada Invencível tinha ido para o fundo do mar. Com ela, extinguia-se a romântica fé da Espanha de ser predestinada a salvadora do mundo. Tinha chegado a hora de sarar, com o riso ingênuo, a ferida do orgulho. Era a altura de o velho e fantástico cavaleiro aparecer, Sancho Panza, montado num jumento. Das sombras que rodeiam este pobre escritor de 58 anos, surge a parelha imortal, e com ela centenas de personagens, nenhuma absolutamente boa, nenhuma absolutamente má, mas todas elas humanas. Dom Quixote é um velho, só pele e osso, que à força de ler livros de cavalaria chega a acreditar que ele, o último cavaleiro andante da cristandade, e que a sua missão é deixar a aldeia para desfazer agravos, resgatar donzelas, matar gigantes, põe-se a caminhar vestido de armadura, aferrujada e montado num pileca, fraca e escancelada, que para ele é um puro sangue de batalha.
Na mente do alucinado e valoroso Dom Quixote, tudo que o rodeia se transforma em romance. Qualquer moça grosseira, de nariz chato, é uma delicada donzela, uma pousada é um castelo, um rebanho de ovelhas é um exército sarraceno, apostos para o combate. Ainda que Sancho veja as coisas como realmente são, segue o seu senhor com lealdade, levando-os de cada vez que ele é lançado por terra. Quando participou e principiou esse romance, Cervantes tinha apenas em mente ridicularizar os disparatados livros de cavalaria tão lidos na Espanha. Mas o mundo regurgitava de tanta loucura que o autor não tardou em encorajar os cavaleiros feitos de seu. Desvairados cavaleiros, as ilusões vãs, a falsa grandeza, o otimismo sentimental historiavam com bolas de sabão picadas pela lança do riso. A pena de pato, bem talhada, do outro lado da porta, um tagarelar constante das mulheres da casa, as duas irmãs de Cervantes, já idosas, a sobrinha delicada, a filha rebelde e Catalina, a esposa, sempre leal do marido, nunca lograram compreender o que ele estava fazendo. Nem todas elas juntas, nem mesmo os credores, que constantemente lhe batiam a porta, conseguiu alhear o escritor do seu trabalho. A história que escrevia tinha se apoderado do seu ser. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha foi publicado pela primeira vez em 1605. E sua fama depressa correu o país. O público pedia novas aventuras do cavaleiro andante e Cervantes prometeu uma segunda parte. Enquanto escrevia, deu-se conta de que corria já uma continuação do seu Dom Quixote, estendendo-se com grande rapidez. O seu autor, que se dizia chamar Avellaneda, não só escarnecia a pobreza de Cervantes, como maculava com indecências as figuras dos dois heróis. Juntamente indignado, Cervantes apressou-se a terminar a segunda parte de seu Dom Quixote, que resultou tão boa ou melhor do que a primeira. Hoje, as duas partes são impressas conjuntamente num único volume, que figura entre as grandes obras da cultura ocidental. A obra-prima de Cervantes tem sido traduzida para todas as línguas do mundo civilizado. Muitos artistas, como Goya, Hogarth, Fragonard, Doré e Dalí, se têm sentido orgulhosos por ilustrarem a narrativa das aventuras do engenhoso fidalgo. Como homenagem a esta obra, daí a eleição, Dom Quixote foi ainda adaptado ao teatro, à ópera e ao cinema. Mas a fortuna não acompanhou a fama alcançada pela sua obra. Cervantes viveu os últimos anos de sua vida pobremente em Madrid, quando certo diplomata francês, de visita àquela cidade, perguntaram pelo autor de Dom Quixote, foi-lhe dito que se tratava de um velho soldado pobre e quase desconhecido. Os diplomatas foram dar com ele numa casa de Cale del León e à sua entrada acudiu arrastando-se com dificuldades para receber os distintos visitantes, segundo as normas da velha cortesia castelhana. No dia 23 de abril de 1616 foi a morte que bateu à sua porta e Cervantes baixou a cova em um cemitério. Já é muito
há muito esquecido. Continuara, porém, a existir para sempre a figura do velho e valoroso cavaleiro que, de lança em riste, mete espora à sua montada, combatendo a mentira e a falsidade, e cuja delegada sombra se projeta de um extremo ao outro da Espanha, de um extremo ao outro do mundo, através dos séculos. E no próximo episódio desta série, a história do homem através da biografia, o nosso personagem será Confúcio e a sua sabedoria. Porque nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Se você estiver gostando desse trabalho aqui por meio do YouTube, compartilhe, curta, assine o nosso canal e recomende a um amigo. Nos veremos outra vez no próximo vídeo, pelo restante dos 50 anos de minha vida. Muito obrigado.